Salve, rapaziada do Mundo Edu! Essa aula de hoje a gente vai fazer uma breve análise sobre tipos de colisões e sistemas que têm envolvido explosões. Lembrando, esse conteúdo está no programa do Enem, só que nunca apareceu uma questão fazendo análise matemática. Análise teórica sobre esse tipo de situação caiu lá na terceira lei de Newton. Então fica tranquilo, esse assunto, estando dentro do conteúdo, a gente tem que trabalhar aqui contigo, mas ele não é tão relevante assim como outros assuntos. A primeira parte dessa aula aqui é a gente entender o princípio de conservação da quantidade de movimento. Para que isso seja possível, primeiro que a gente tem que fazer é classificar os sistemas que colidem ou sistemas que explodem. A gente vai trabalhar aqui no princípio de conservação com os chamados sistemas mecanicamente isolados. O que isso quer dizer? Stop the truck! Stop! Oh God! In, out! Até o editor está inspirado hoje. Sistemas mecanicamente isolados são aqueles sistemas físicos que não há ação de forças externas, ou se há ação de forças externas, essas forças estão em equilíbrio. Vamos pegar um exemplo para a gente ver isso aí? Como exemplo de um sistema isolado, vamos fazer análise, por exemplo, de duas pessoas entrando em rota de colisão. I can't let you get close. Essas pessoas andando sobre o chão e colidindo, existe ação de forças externas. A força peso que o planeta puxa essas pessoas e também a força normal do chão sobre elas. Essas forças normal e peso estão em equilíbrio. Isso faz com que os dois corpos estejam em equilíbrio sob a ação de forças externas. E elas trocam força somente entre si no momento da colisão. Essas forças da colisão é que vão provocar mudança em suas velocidades. E as forças externas, a peso e a normal, não vão provocar mudança nas suas velocidades. Por isso que a gente classifica como um sistema isolado. As forças externas não geram efeito sobre os corpos, somente as forças internas da colisão. Um outro exemplo também que a gente pode citar sobre sistema isolado, no caso de uma explosão. Vamos pensar quando um rifle atira um projétil. O rifle e o projétil, os dois têm força-peso agindo sobre eles. Mas eles estão apoiados em alguém. O rifle em uma base e o projétil apoiado no próprio rifle. Essas forças-pesos e as forças de apoio não provocam mudança de velocidade nem no rifle e nem no projétil. Ou seja, esses corpos estão isolados da ação de forças externas. Porém, uma força interna, a da pólvora, faz com que o projétil e o rifle variem as suas velocidades. Ou seja, é uma força interna do sistema que está provocando mudança de velocidade. Nesse caso, também temos um sistema isolado da ação de forças externas. E aí que vem o ponto-chave da nossa aula. O que a gente vai analisar sobre explosões e colisões só é válido para esses sistemas isolados. Nada de sistema sob efeito de forças externas. O que tem aqui nesse princípio é a chamada conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a conservação da quantidade de movimento vai nos dar uma capacidade de entender qual é o comportamento dos corpos após a colisão ou após uma explosão na análise de suas velocidades. Por esse princípio, é possível a gente entender com que velocidade os corpos vão sair após uma colisão ou após uma explosão, dependendo apenas de uma grandeza. Que grandeza é essa? Que característica é essa que vai definir a velocidade dos corpos? Não sei. Nada mais é do que a massa.
É essa grandeza que define com que velocidade os corpos vão sair após a colisão ou após uma explosão. Isso quer dizer, aquele que tem mais massa sai com menos velocidade e o que tem menos massa obrigatoriamente sai com mais velocidade. Existe um cálculo para se fazer a partir do princípio da conservação da quantidade de movimento. Esse cálculo nos dá a possibilidade de medir essas velocidades a partir das massas dos corpos envolvidos. Um outro aspecto chave para a gente poder entender sobre colisões e sobre as explosões são os tipos de colisões que a gente tem aqui para analisar. As colisões podem ser classificadas em dois tipos: colisões perfeitamente elásticas ou colisões perfeitamente inelásticas. Mas aí fica a pergunta, qual é a diferença entre elas? O que define essas duas colisões? Putz. A colisão perfeitamente elástica é aquela colisão onde os corpos, ao colidirem, não há deformação entre eles. Já a colisão perfeitamente inelástica é aquela onde os corpos, ao colidirem, há uma deformação entre eles. Cuida para não fazer confusão. Muita gente acha que a colisão elástica é aquela que tem deformação. Não é. Elástica não há deformação. Cara, deu uma coceira bem na hora. A análise que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: tanto a colisão elástica como a inelástica é válido o princípio de conservação da quantidade de movimento. Há um porém aqui. Esse porém é a análise energética. Toda colisão onde não há deformação, o sistema tem uma conservação da energia cinética dos corpos envolvidos. Porém, na colisão inelástica, aquela que tem deformação, não há conservação dessa energia cinética. E um exemplo que a gente pode citar para facilitar o teu raciocínio é o seguinte: todos os carros hoje, ao colidirem, tem uma tendência de haver uma grande deformação. Por que isso? Na verdade, essa deformação é para haver uma perda de energia cinética dos corpos que estão envolvidos na colisão. E isso, na verdade, serve para uma segurança dos passageiros dos carros, por exemplo. E aí um exemplo de um corpo que deforma na colisão, que tem uma função de segurança, é um airbag. E que airbag? Mama! Na verdade, os airbags, eles, ao serem colididos pelos passageiros, eles deformam, fazendo com que o passageiro tenha uma dissipação, uma perda dessa energia cinética. Ou seja, ele perde velocidade e isso faz com que ele tenha uma segurança, com que ele não se machuque na hora dessa colisão. Queridões do Mundo Edu, essa aula de hoje, então, ela serviu para a gente poder entender quais são os tipos de colisões e também para a gente poder fazer uma análise sobre um princípio físico que nos dá uma capacidade de interpretar o comportamento dos corpos após as colisões e também após as explosões. Errou! Feito, queridões, muito obrigado por curtirem mais uma aula, fiquem com a gente e até a próxima. Tchau, tchau!